Fala, Escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Bia Moura, sou taróloga aí já há algum tempinho, já há 12 anos nessa estrada e agora estou me aventurando em fazer esses vídeos um pouquinho mais longos aqui no YouTube, então minhas primeiras vezes, caso você tenha alguma sugestão, você pode deixar aqui pra mim, tá bom? Seja muito bem-vindo, espero que você goste e recadinhos rápidos antes da gente começar. Então, caso você queira um atendimento particular comigo, eu tô com a minha agenda aberta, tá? É só entrar em contato ali pelo Instagram, que tá no link da descrição. E esse ano também, a partir de novembro e dezembro, eu tô disponibilizando os mapas guias, que são mapas de análise do seu próximo ano. Então, caso você queira uma análise detalhada de 2026 com relação a todas as suas 12 casas, né? Então, com relação à tua identidade, com relação à família, com relação à carreira, sobre como tudo vai ser, mas também sobre como você pode fazer para se desenvolver melhor, me chama que eu tô à disposição, ainda tem alguns disponíveis, tá? Talvez os recados que estejam aqui não se adequem a você 100%, então faça uma seleção daquilo que faz sentido pra você, não force nada nesse momento, tá? E caso você sinta que a leitura não foi pra ti, você pode buscar também no seu ascendente, no seu Lua, na sua Vênus ou nos signos fortes do seu mapa, pode ter algum recado pra você lá também, tá bom? E aí, gente, aconteceu um negócio aqui, ó, agora de novo. Mas eu acho que eu fiquei falando por muito tempo aqui, fazendo as leituras, e sem tomar água, bem feliz, né, a gente esquece. E aí tive uma crise de tosse absurda no meio da leitura. Bem no comecinho, na verdade, não tinha tirado muitas cartas. E aí precisei recomeçar o vídeo. E aí eu falei, não, vou recomeçar o vídeo, eu vou tirar as cartas e refazer de novo, né? E na hora que eu fui tirar as cartas, eu senti que a cigana foi um negócio meio tipo, mas você não tira essas cartas daí, você tá maluca? Você deixa aí que a galera precisa dessas cartas. Aí eu, sim senhora, que a gente não obedece quem tem juízo. Então, eu vou dar continuidade, espero que vocês confiem em mim, porque eu já tinha tirado as cartinhas e eu vou começar a fazer análise e depois a gente vai seguir com o tarô, que daí eu vou tirar aqui na frente de vocês, tá bom? Mas, pra resumir primeiro, a gente teve aqui a carta do Jardim, que apareceu pra você, tá bom, Escorpião? Bem interessante. Vejo que já de início, né, eu percebi que é um mês em que a gente vai falar muito sobre o teu social e sobre o teu externo, os seus ambientes. Principalmente onde você está, onde você se mantém presente ou não, onde você coloca a tua presença e dedica tempo nessa presença, mas também com relação a pessoas, círculos sociais, tá? A gente vai estar falando sobre um pouquinho desse processo. A carta da Foice veio logo depois, e aí a gente tem a carta da Cigana e a carta da Estrela. Muito lindo, duas cartas maravilhosas, adoro quando elas aparecem juntas. E aí eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui, que no mês de novembro, ou vou passar por um processo de limpeza, ou de rompimento, de ruptura, ou já passaram, né, por esse movimento de saída de algum ambiente que já era muito conhecido por você, ou um corte de vínculos com pessoas que já não estavam mais tão presentes na sua vida, tá? Mas, de certa forma, isso vai fazer diferença no seu contexto geral. Então, às vezes, sei lá, família. Tem uma parte da família que você não vê tanto, não conversa tanto, mas te magoa de vez em quando. Aí, de repente, você sente que tá, já não é mais o meu momento, eu corto esses vínculos, corto esses laços e você fica bem, sabe? É uma coisa que já não estava mais tão presente, mas que quando você toma uma decisão de ruptura, as coisas mudam também de uma forma mais positiva. Mas eu vejo uma saída sua de algum lugar, sabe? Essa carta do Jardim com a carta da Foice, a gente tem dois cenários diferentes. Ou a gente está falando de uma saída, de um rompimento ou de uma ruptura com algo que não é só com relação a uma pessoa, mas com um círculo que te envolve. Ou a gente está falando também de um lugar de colheita, porque o Jardim também fala desse lugar de que tá, eu posso plantar essas sementes e quando elas estão maduras eu posso colher. E me dá a sensação de que novembro vai trazer muito disso. A gente pode trazer os dois cenários para você, então tanto essa limpeza de ambiente, quanto também essa recepção, né, esse receber de coisas novas que vão chegar para ti por conta dessa limpeza, esse receber de uma colheita, na verdade, né, onde você vai receber aquilo que você plantou. E essa carta da Cigana com a Estrela, ela dá uma continuidade nessa história aqui, onde ela diz um pouquinho mais sobre o futuro, né, aqui uma projeção um pouco mais futura. A Cigana, ela vai representando a consulente, caso você se identifique com o gênero feminino, ou ela pode estar falando também da tua sensibilidade, né? Então, você, no geral, assim como um ser sensível, que sabe muito bem o que quer, o que deseja, e que desse interior podem vir muitas respostas, sabe? Então, assim, não se sinta culpado, culpada por ter tomado algumas ações no passado que foram necessárias, que podem ter acarretado em afastamento de pessoas, ou de pessoas saindo da sua vida, vindo, entrando, seja o que for, porque você sabia que era melhor, sabe? Não se sinta culpado por estar ausente de coisas que você não pode fazer nada pra mudar ou que são coisas que te fazem mal de alguma forma, tá?
E essa carta da cigana com a estrela me fala muito também sobre essa confiança, sabe? Tipo, cara, confia muito no teu interior, sabe? Confia muito naquilo que você sabe que é real. Muitas vezes a gente fica em dúvida em finalizar um ciclo, então, por exemplo, nessa coisa da finalização social, bram, bram. É alguma coisa que, às vezes, você quer finalizar uma relação, por exemplo, e é uma relação que a gente sabe que não vai mexer só com a tua relação. Não é só da pessoa que você vai se afastar de um ciclo de pessoas. Você vai se afastar ali de uma família inteira que você já conhecia, né? Um exemplo. Ou quando você vai se afastar, ou sair de um trabalho, ou sair de um setor de transferência, você não vai se afastar só daquela função específica, você vai se afastar de toda uma rede, né? Acho que rede é uma palavra boa nesse lugar. Então eu vejo que novembro vai trazer um pouco dessas movimentações. Ou você vai se afastar dessas redes, vai se afastar de algumas conexões, vai se sentir um pouco mais recluso, ou você muito provavelmente já fez isso e agora é o momento de expandir, sabe? Tipo, tá, eu entendi que eu segui meu coração, não me sinto culpado por isso, e agora bora ser autorresponsável pelas minhas ações e arcar com as consequências para fazer isso ser muito bonito, né? Bem interessante, a gente vai começar então com essas cartinhas gerais, e agora a gente vai tirar as cartinhas do tarô para ir afinando um pouco dessa situação, tá? Então a gente tem aqui a carta do tarô das sereias, que é um tarô que eu gosto bastante. E é um tarô que as sereias não tem a parte de cima do biquíni, então eu vou precisar ficar tampando as cartas, porque senão o YouTube vai me restringir, tá bom? Então eu vou precisar esconder as cartas. E aí, uma coisa que é importante, que as cartinhas já estão saindo, quando a gente trabalha com leitura de cartas, normalmente a gente trabalha com alguma troca, e aqui no YouTube a gente tem esse trabalho que é mais gratuito, né? Um trabalho que é feito para angariar pessoas, para mostrar para as pessoas. Então, caso você sinta de deixar a sua troca aqui, que é um like, que é um comentário, que é uma inscrição, considere que vai ser muito especial e já vai contar aí com uma moedinha de troca pela leitura que está sendo feita aqui, tá bom? E agora a gente tem, então, com relação ao jardim, já pulou aqui da minha mão a carta do As de Ouros. Gente, tudo a ver com essa foice ali, né? Tá, o que mais? 7 de copas. O que mais? Do que a gente tá falando? E 10 de espadas. Do que a gente tá falando? Mais uma pra mim? Agora que eu peço mais uma, o baralho manda 37. Ok. Página de paus. E a carta da lua. Essa lua que eu acho ela muito linda e ao mesmo tempo muito sinistra. Adoro essa carta. Gente, tá, eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui, ou com um grupo de pessoas, ou que estão querendo começar algo muito novo, que já estão começando, estão nesse movimento assim do tipo, cara, alguma coisa nova tem que estar acontecendo porque esse espaço tá aberto e agora eu preciso dar um jeito de tapar, sabe? Mas eu vejo aqui que tem um alerta bem grande com relação à tomada de decisões, tá? O que eu vejo aqui? Talvez... Eu gosto de usar cenários para ficar um pouco mais fácil de explicar. Mas não deixe que a tua realidade do passado acabe influenciando as suas decisões do futuro, tá? É um exemplo bem bobo, que eu acho que é um cenário que a gente consegue identificar. Vamos supor que você estava namorando uma pessoa, que era uma pessoa que odiava, sei lá, a ideia de você pintar o cabelo de ruivo. Era uma pessoa que falava, não fica ruiva não, pelo amor de Deus, não faz sentido. E aí você termina a relação, e aí você tem aquele ímpeto mais uma vez do tipo, cara, eu quero muito ficar ruiva agora. Sabe? Eu quero muito pintar meu cabelo, eu quero muito fazer uma mudança. Só que aí você não toma essa decisão, ou deixa de tomar essa decisão justamente porque ainda fica aquele estigma do que a pessoa do passado te ensinou, sabe? Então eu vejo assim que tem uma tensão bem grande aqui, né, de que você vai estar com o caminho muito aberto nesse próximo mês de novembro. Eu vejo que as coisas vão estar muito latentes pra você, sabe? As coisas podem dar muito certo se você direcionar muito bem. A tua intuição vai estar muito aflorada, você vai estar muito conectado, assim, sabe? Como a gente percebeu aqui com essas duas cartinhas. Mas, para você conseguir acessar esse tipo de conhecimento, para você conseguir acessar esse lugar de sabedoria do teu caminho, vai ser muito necessário que você deixe para trás algumas coisas que, cara, nem são reais, assim, sabe? Tipo, pô, você vai ficar linda de ruivo, sabe? Um negócio meio assim, que vai ser vai ficar lindo pra você, encaixa com você, mas você talvez só acredite que não encaixa porque alguém fez você acreditar que não era possível. Então, até às vezes numa coisa de trabalho, né? A gente sai meio traumatizado porque a gente foi meio colocado pra baixo, ou porque foi uma situação que você tomou uma decisão por si, porque seria melhor pra você e você foi julgado por conta disso, e daí você começa a baixar um pouco desse lugar, sabe? De decisão, de autorresponsabilidade. E as cartas vêm falando basicamente que, olha, não traga
uma carga de ilusão do passado para resolver as coisas do presente e decidir coisas para o futuro. O que a gente traz do passado é a experiência, não aquilo que os outros acham, não aquilo que eles ensinaram pra gente sobre a gente. Sobre a gente, quem sabe, somos nós, né? Eu adoro que tem algumas pessoas que às vezes chegam e falam assim, nossa, mas você é tão isso, você é tão aquilo, você é tão intuitiva, você é tão, não sei, sabe? Tipo, coisas assim. As pessoas depositam na gente coisas que elas veem, percebem da nossa máscara e no fim, elas nem têm ideia do que a gente guarda nesse interior, sabe? Então, é bem nesse lugar, assim, sabe? Leve em consideração aquilo que faz parte da sua experiência. Né? E isso é interessante porque tem uma das 3 joias do desenvolvimento humano, né, dentro do budismo, que é Panya, o nome. E Panya significa basicamente a sabedoria pela experiência. Você não segue nada porque te falaram, né? Você não segue nenhuma religião, nenhuma escritura, nada porque falaram pra você que era bom. Você segue porque você sente que aquilo faz sentido pra você. Porque você teve uma experiência de autorrealização e você experienciou uma mudança positiva na sua vida e por isso você acredita. Então aqui eu vejo que a gente vai falar muito sobre isso. Eu vejo que novembro vai trazer pra você uma consciência grande do teu conhecimento pela experiência, sabe? Você sabe muita coisa. Você não precisa colocar em consideração tudo que os outros ensinaram ou o que o ambiente te ensinou. Se você sente algo diferente, talvez seja esse diferente a verdade, porque o que importa no fundo é a tua verdade, né? Então aqui a gente tá falando de uma consideração grande pela tua experiência, pelas tuas raízes também, né? Porque a Lua também fala muito de movimentos inconscientes, movimentos que vêm lá das profundezas, sabe? Então, eu vejo assim, Escorpião, que você está num momento em que as coisas... Houveram limpezas, como eu comentei no início, né? Mas essas limpezas têm muito a ver com o processo de retirada desse lugar, de não carregar mais aquilo que você vivenciou, não como experiência, porque você pode vivenciar isso como experiência, tipo, eu aprendi com essa experiência, mas não carregar isso para suas decisões futuras, porque a tua decisão futura, ela vai ser bem diferente, vão ter coisas que vão ser bem diferentes. Vejo que aqui também tem uma necessidade de sair de um padrão de escolha, né? Já falando dessa foice aqui, ai, gente, que absurdo, a gente tem a carta do Hierophante. Tem relação com a espiritualidade aqui também, tá? Então, assim, caso você se sinta um pouco... Me veio um cenário na cabeça, agora não sei se vai fazer muito sentido pra você, mas sabe aquela coisa de que eu só tomo uma decisão porque a minha mãe de santo confirmou? Ou eu só tomo uma decisão porque eu fui na missa, tomei uma oração, fiz uma oração e eu recebi uma confirmação? Ou eu só vou fazer isso porque o tarot falou? Sabe? Eu vejo que você é uma pessoa que é muito conectada com essas necessidades de decisão e novembro vai trazer pra você uma autonomia um pouco maior. Sabe? Tipo assim, cara, talvez você precise decidir as coisas antes de ter uma confirmação. Confiar um pouco mais no taco, sabe? Se você confia tanto na tua espiritualidade, se você confia tanto no teu caminho, a coisa não é você ficar só vivendo de confirmações, mas é você viver de fé também, né? Dar o primeiro passo e confiar que o chão vai estar lá, sabe? Então, esse lugar de limpeza tem muito a ver com isso também. Caso você não tenha preparado esse lugar de limpeza, acho que ela é uma mensagem que encaixa muito bem pra você, sabe? Essa fé. Essa fé no lugar, assim, de... Sabe, não vou ficar preso a alguma coisa de, me mandaram ficar, mas eu não quero mais ficar. Porque às vezes o tarô ele pode estar esperando milhões de coisas e manda você ficar num lugar que você já não quer mais e que você sabe que a resposta é não. Tipo, eu não vou mais ficar. Então segue o teu caminho, sabe? Segue o caminho com tranquilidade que o espiritual vai te dar essa base, sabe? Não tenha medo de limpar. Ai, gente, que bizarro a gente falando sobre isso. A carta do 3 de paus. Cara, você tá muito pronto, sabe? Nossa, Escorpião, eu vejo assim que se você não passou por esse processo de limpeza ainda, você está muito pronto para passar por isso. E quando você passar, e você romper com alguns laços que precisam ser rompidos, você vai falar assim, nossa, tipo, caramba, eu tava esperando por isso, assim, sabe? A carta da temperança apareceu. E a carta do pajem de copas. E eu vejo que vai ser uma coisa meio instantânea, assim, sabe? Assim que você tomar essa decisão, você pode passar ali por um período, né, de, né, tô me adaptando ainda porque eu deixei um trabalho que ocupava muito do meu tempo, que ocupava muito dos meus lugares, deixei um espaço que ainda tá tendo uma ausência porque eu tenho muito tempo livre agora, sabe? E eu vejo assim que você vai estar ainda reconfigurando um pouco disso, talvez se sinta um pouco desconfortável por conta desse tédio, desse espaço, mas ao mesmo tempo muita motivação, sabe? Tipo, caramba, agora eu tenho espaço, sabe? Então, assim, novembro vai te trazer bastante motivação, é um mês, assim, que vai trazer pra você uma certa reflexão sobre quem você traz pra sua vida também, de certa forma, sobre essa parte emocional, porque você também criou alguns vínculos emocionais importantes nesse passado que agora estão sendo limpos. Então, assim, começar a pensar antes de criar o vínculo pra não ter que se desfazer do vínculo, sabe?
Ou para pelo menos ser um vínculo que você possa trabalhar, que você não precisa abandonar, porque às vezes a pessoa é muito difícil, ou às vezes a coisa não compactua porque você tá tendo aquela relação a partir de uma máscara, não a partir de quem você é. Então as cartas vem trazendo aqui agora que também vai ter uma repaginação nessa parte emocional, onde você vai estar equilibrando essas coisas, mas ao mesmo tempo muito motivado. Com relação a essa cigana, o que a gente tem? Carta da Justiça. A carta do 4 de Ouros. E as coisas acontecem no tempo que não é o nosso, né, gente? Isso é muito louco. Que saco. E o 6 de Paus. Que lindo. Escorpião, a sensação que eu tenho aqui é que demorou, mas chegou. Que gostoso, sabe? Tipo, no sentido de que talvez tivesse que ter havido uma espera, ou você talvez tivesse que ter vivido por um momento, por um processo de equilibrar muitas coisas, de esperar por muitas coisas, porque essa justiça fala também sobre uma busca por um equilíbrio maior, né? Uma busca por um equilíbrio mais latente, mais base, para que eu possa construir coisas novas nessa base. E esse 6 de Paus maravilhoso que veio aqui fala que esse tempo de espera acabou, sabe? Então eu vejo que agora você está caminhando para uma finalização de um tempo de espera que agora eu tô entendendo. Que incrível. Eu sinto assim que é como se você estivesse num espaço, numa realidade em que você estava esperando, sabe? Esperando pela melhor decisão, esperando pela melhor possibilidade, esperando pela... E no fim, a vida deve ter tido um rebuliço, ou você mesma decidiu sair desse lugar, desse espaço, e aí a vida vai começar a acontecer agora. Porque a vida estava só esperando a tua decisão. E isso, gente, não precisa ser uma coisa muito grande, assim, sabe? A gente pode estar falando de saída de trabalho, de emprego, a gente pode estar falando de término de relação também, né? A gente pode estar falando de muitas coisas. Mas a gente pode estar falando também de coisas sutis. Às vezes, laços que você ainda tinha com relação a uma esperança de voltar com uma pessoa, uma esperança de voltar para um lugar, que você estava alimentando tanta essa esperança que você não saiu do lugar mais, sabe? Tipo assim, não, eu vou esperar, porque vai chegar. Aí no fim não chegava, a pessoa não vinha nunca, o trabalho não vinha nunca. E aí agora que você rompeu com essa expectativa e rompeu com esses laços, com essas pessoas, enfim, aí a coisa começa a acontecer, né? É um período de reorganização mesmo. Então essa espera, ela vai findar. Por quê? Porque você tomou o primeiro passo. E se você sente que você ainda não tomou esse passo, o convite é, tome o primeiro passo. Porque mesmo que você não tenha uma confirmação, porque mesmo que você não ouça em nenhum lugar que esse é o melhor caminho ou a melhor decisão, o chão vai aparecer. Dê um voto de confiança e de fé pra quem tá te acompanhando, pra quem tá com você, sabe? E até pra você mesmo, sabe? Tipo assim, tá, por mais que o chão e o caminho seja meio difícil, eu dou conta, né? Então confie nesse lugar. E assim, tem muita vitória. Eu vejo que esse tempo de espera realmente acabou. Pra quem não tomou nenhuma decisão, é um convite pra que seja tomada. Tá bom? Opa, coisas caindo aqui. Eu olhei pra estrela, já veio. Olha lá. A carta do diabo. A carta da estrela. E a carta dos 6 de ouros. Do que a gente tá falando aqui? Já me veio uma coisa em mente, mas eu quero confirmar. 10 de ouros. É isso mesmo. Que lindo. Escorpião, não tenha tanto medo e tanto receio de direcionar a tua energia, porque nada vai te faltar. No sentido assim de que às vezes, vou colocar um cenário aqui, você quer muito uma relação amorosa. Você está num momento agora da sua vida que você quer muito uma relação. Então você fantasia muito essa relação, você faz coisas para que você encontre essa relação, você investe em autoconhecimento com essa intenção de ter uma relação, você vai para lugares novos, vai para festa, vai para isso, não sei aquilo, para você conseguir encontrar essa pessoa. Só que você está num momento de muita abertura no trabalho, por exemplo. E o teu trabalho, ele tá te exigindo bastante, porque agora é um período de mudança, é um período onde você tá com novos projetos, mas você fica meio dividido entre esse lugar do relacionamento amoroso e esse lugar do trabalho. Só que eu sinto que tem alguns momentos em que você deposita muito mais energia em uma coisa que já é pra ser sua e que você não precisa se esforçar, do que em uma situação que você precisa depositar energia agora. Então, usando esse cenário como exemplo, né, a gente pode trazer a seguinte descrição, que você não precisa depositar tanta energia nessa expectativa de uma relação, porque você não tem nem a pessoa ainda, sabe? A pessoa nem apareceu, ou a pessoa vai aparecer, ou você tá conversando com 3 pessoas diferentes, e quem tiver que ficar, vai ficar, né? O que é teu tá guardado, ninguém tira de você. Então, eu acho que existe aí um redirecionamento de energia vital, né? De dedicação de tempo, de dedicação de mentalidade, até mesmo de pensamento, sabe? Onde você deposita seus pensamentos e tua atenção no dia a dia, teu foco,
para coisas que realmente podem crescer. E aqui eu vejo que é muito mais pro material, sabe? Então eu vejo assim que se você tem alguma preocupação com relação à parte amorosa, com relação à parte emocional, com relação à família, com relação a vínculos, eu vejo que você vai ter um processo de limpeza esse mês, onde o teu foco ele vai estar muito pra parte prática, sabe? Tipo assim, não, agora eu vou fazer, agora eu vou realizar, agora eu tenho projetos e esses projetos eles vão ter que vir. E eu vou ter que dar espaço para isso. E isso não quer dizer que a tua vida amorosa não vai acontecer. Não quer dizer que as suas resoluções na família não vão acontecer, não quer dizer que a viagem que você está planejando não vai acontecer. Vai acontecer porque já é seu, já pertence a você, né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito de um baralho que tem aqui, que ela fala assim sobre a preocupação. Que você se preocupando ou não, se apegando ou não àquela situação, aqueles e sis, o resultado vai ser o mesmo. Então, se você se preocupa hoje se você vai ter uma relação ou não, se vai ser esse fulano, se vai ser beltrano, se vai ser esse ciclano... Opa! Minha bateria aqui. Quase lá. Se você se preocupa com isso, você tá depositando energia e foco num lugar em que, cara, você não precisa depositar, sabe? Você pode colocar em outro lugar, você pode só redirecionar esse foco e colocar realmente em projeto, em coisas que são palpáveis. Porque aí, amiga, você vai estar namorando e vai estar rica. Vai ser os dois, né? As duas coisas, é maravilhoso. Ou, tipo, você vai ter melhorado a tua relação e você vai estar com um fundo financeiro muito legal, sabe? Porque isso que tem que ser seu em quesitos emocionais, em quesitos de relação, em quesitos de amizade, ambiente, já tá tudo programado só pra você chegar. Então, não adianta você depositar preocupação nisso, porque é uma coisa que já tá no teu caminho. Então, agora é o momento de você redirecionar o teu foco real pra, assim, eu sinto que é autoconhecimento e trabalho. Tem muito a ver com a parte de dedicação material, sabe? Porque tem muito ouros aqui na mesa. Que lindo, Escorpião, que leitura potente. Realmente momento de direcionamento. E pra gente finalizar essa leitura, eu vou trazer aqui pra vocês, então, o oráculo da Jornada da Alma, que é um oráculo que eu gosto bastante, ele é bem simplesinho, mas ele tem aqui umas palavras gerais e são coisas que a gente pode trabalhar. Então eu quero saber, assim, o que vai estar em alta no seu mês de novembro, o que vai estar próximo de você, aquilo que vai estar regendo esse processo, ou o que você precisa olhar. Vamos lá. Forte. Perdão, gente, o tic-tac precisou funcionar no inglês aqui. Mas apareceu a carta da falha. E achei isso bem simbólico. Porque a frase que vem de afirmação, ela diz assim: eu entendo que um erro é somente, unicamente uma oportunidade de aprender. Então, aquela coisa, quem diz que é um erro também, né? Às vezes o erro, ele é só um passo a mais no meio da trilha que, sei lá, a gente pisa numa poça sem querer, ou pisa no rabo do gato, né? Então, a gente tem essa relação da falha que vem aqui pra você, no sentido de que não considere as falhas como falhas, elas estão te guiando pra um caminho diferente, sabe? Esse sentimento de falha, acho que ele vem muito da nossa autocobrança também, né? Tipo, tem que ser tudo muito perfeito. E se eu direcionar minha atenção pro meu trabalho, deixar, sei lá, meu casamento, meus filhos, ou família, ou minha parte amorosa em stand-by, você pode sentir que você está falhando também. Mas você não tá, você tá presente. Mas você só não tá deixando isso tomar os seus pensamentos o tempo todo, sabe? Então aqui eu vejo um redirecionamento de pensamento e entender que se você falta, ou também que se você comete um erro, né, comete algo que você não gosta muito do resultado, isso é só uma oportunidade de aprender a fazer diferente, tá? Então não se cobre tanto nesse processo também. Tá bom, Escorpião? Que lindo, que lindo! Mensagens bonitas e potentes pra você. Muito obrigada, Cigana. É isso. Obrigada por estar aqui até esse momento. Espero que você tenha gostado. Precisando, estou à disposição para leituras particulares. E vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!